Estamos aqui hoje para falar de um tema que a gente não costuma muito trazer em discussão, não. CCS alta e o seu dinheiro está indo embora pelo ralo. É isso mesmo. Você que é produtor de leite e não controla a CCS, você pode ter certeza. Você está perdendo muito dinheiro. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. E para começar a live, eu quero que você olhe bem para essa imagem. Trelli, põe aquela imagem aqui. Quem não, a outra, põe a outra. Vamos já pôr para eles refletir, pode passar. Ah, não pus a Ah, não teve? reflexão. Então, quem já passou por essa situação, certo? Vaca boa, vaca com mastite e você descartando o leite. É isso daqui. Então, escreve para a gente aqui no comentário quem já passou por essa situação para a gente ir aquecendo nossa live aqui hoje, Driele. Boa noite, Valéria. Boa noite todos os parceiros, todas as consultoras que já estão aqui com a gente, consultora Kelly, consultora Pamela, pessoal chegando, mandando boa noite. E olha, essa é uma situação que a gente escuta falar quase que todos os dias no salão de vendas, Valéria. E olha, eu quero trazer para vocês que eu não vou falar sobre mastite, certo? Eu não vou ensinar para você o que é mastite. O que eu quero nessa live é mostrar para você que existe uma maneira diferente para você ficar longe da mastite. Para você conseguir fazer com que seu rebanho produza mais e você não gaste com desperdício de leite, com descarte de leite, que você não tenha um custo alto com o uso de antibiótico, que você não fique preocupado com vaca boa que você acaba perdendo pela mastite. Então a gente vai mostrar para você quais os caminhos que a gente tem para fazer. E já antecipo, certo? Já antecipo que a gente tem umas perguntas aí que já chegaram e que a gente vai responder hoje, né, Adriene? Sim, Valéria. Tem pergunta que eu já deixei aqui separado. Como se ver livre da mastite e, se é possível, qual a diferença entre mastite clínica e subclínica? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Só um minutinho, Adriele. E é muito importante a gente ressaltar o produtor saber a diferença. Porque muitas vezes o produtor ele acha assim, ele olha o teto da vaca, ele não vê aquele teto doente, ele acha que está tudo bem. E a gente vai mostrar que não, certo? A vaca está doente sem o teto estar aparentando. E aí é a hora que começa a pingar uma torneirinha e o dinheiro vai embora. Fica com a gente que a gente vai falar sobre isso também. E uma dúvida que alguns produtores têm, porque vê em vídeo até de depoimento, como que funciona essa regra de bonificação nos laticínios, Valéria? Bem, então vamos lá. Vamos começar por esse tema, porque esse é um tema que traz dinheiro para o produtor, certo? É um tema que valoriza o seu leite. E quando a gente fala em bonificação do leite do laticínio, isso são critérios que geralmente são 4 critérios, 5, eu vou trazer 4 aqui para a gente, que estão relacionados a manejo, estão relacionados à saúde do animal. Vocês vão perceber que para você implantar esses critérios na sua propriedade, para você conseguir atender essa exigência do laticínio, muitas vezes não requer dinheiro, investimento financeiro, requer muito mais capricho, muito mais cuidados. Primeira coisa que o laticínio ele olha é justamente a CCS, a contagem de células somáticas. Quando a gente fala em CCS, a gente está falando do quê? A gente está falando da saúde do úbere, a gente está falando da saúde dessa vaca, a gente está falando do que a gente está levando, certo, de qualidade para o ser humano, porque se a gente dá um leite de qualidade, se a gente dá um leite se você fornece um leite para o laticínio livre de doença, você está fornecendo um alimento de melhor qualidade. O que que a CCS ela indica? Ela indica justamente isso, se essa vaca tem ou não tem uma infecção. Para você conseguir melhorar a CCS é simples. Higiene. Esse é o segredo. Pré-dip e pós-dip. Muito, muito fácil mesmo. E por que que o laticínio paga o bônus? Porque vaca mais saudável, certo? O queijo rende mais. Então o laticínio vai ganhar mais com o queijo. Depois tem a contagem das bactérias totais. Higiene na hora da ordenha, né, Adriene? Então, olha só, higiene já está aqui pela segunda vez. Essa contagem, que é o CBT, vai medir justamente o que o leite está carregando de sujeira. E essa sujeira que o leite carrega vai prejudicar a produção,
porque vai trazer acidez no leite. É justamente isso que o laticínio não deseja. Então, cuidados fazer lavar a mão, certo? E principalmente a refrigeração, Adriane. Aí aquele cuidado, a refrigeração está sempre a menos 4, não, abaixo de 4 graus. Por quê? Para a gente garantir um leite resfriado. Outra questão são a quantidade de sólidos, certo? Laticínio precisa de mais sólidos no leite e isso está ligado diretamente à alimentação, que nada a gente faz de graça, nada vem fácil, não vem da genética só da vaca, mas o que que a gente precisa? O sólido, ele é importante para render, certo? Para ter mais rendimento na hora do produção de queijo. E o grande vilão, certo, que são os antibióticos. A gente sabe que todo leite com antibiótico, ele tem de ser descartado, por quê? Porque se a gente, ser humano mesmo, consumir um leite com resíduo de antibiótico, nós vamos desenvolver resistência ao antibiótico. Aí o que vai acontecer? A hora que a gente ficar doente e a gente precisa tomar um antibiótico, e aí a Adriele, como farmacêutica bioquímica, pode falar mais sobre isso, o remédio não vai dar resultado para a gente, né, Adriele? Então, por isso esse padrão rigoroso de evitar entrega de leite com antibiótico nos laticínios, né? Valéria, e todos os pontos que você passou, muitos produtores podem achar que é capricho, e não é capricho, é lucro, porque essa bonificação varia de 10 a 25 centavos, parece muito pouco, mas numa produção de 500 litros pode chegar a R$ 2.000 mês a diferença do quanto o produtor vai ganhar a mais, porque isso não significa que ele vai produzir só isso, é o a mais, é o extra que ele vai fazer. E quem produz leite de qualidade, leite seguro para o nosso consumo, tem laticínio brigando por esse, porque leite bom tem laticínio que briga. Não é, o produtor não consegue fazer todo o leite que o laticínio vai precisar. É qualidade, é sinônimo de seguro de vida. É, e a qualidade do leite, certo? Você produzir um leite de qualidade faz com que você atue num mercado muito mais previsível. Por quê? Porque nós estamos falando de laticínios que estão defendendo grandes marcas, certo? Então, e essas grandes marcas pagam, como a gente paga mais por esses produtos no supermercado, o laticínio também vai pagar. Então, o que que a gente precisa, certo? O que que a gente precisa ter consciência? Que quando você tem um leite com resíduo de antibiótico, isso significa que você está abrindo a porta para o ladrão entrar. E você sabe qual que é o principal ladrão na pecuária de leite? Você sabe me falar, Adriele? Não, Valéria, não sei qual é esse Ó, ladrão. tenho certeza. Ó, escreve aqui. Quem acredita que é o laticínio, põe eu aqui. Pode escrever. Quem acredita que o maior ladrão na pecuária de leite é o laticínio, pode escrever eu aqui. Vamos ver como que o pessoal está falando. Mas, para decepção de muitas pessoas, não é o laticínio. O maior ladrão na pecuária de leite é a mastite. A mastite leva seu lucro embora todos os dias. Por isso que é importante, Driele, a gente saber claramente a diferença da mastite clínica da mastite subclínica. Porque a mastite clínica é aquela que a gente olha o teto da vaca e a gente vê esse teto doente. Mas quando chega nessa situação, a vaca já foi para o brejo, certo? Esse animal aqui, você já tende a entrar com o tratamento de antibiótico. Você já gasta com a compra do medicamento e esse leite tem de ser jogado fora. Você sabe que essa vaca, após a cura da mastite, ela não vai produzir mais aquilo que ela tem capacidade de produzir. Então, a mastite clínica é essa que a gente olha visualmente. E mas por que que a mastite é o grande ladrão? Porque muitas vezes você olha para o seu animal e está assim, está tudo perfeito, certo? Você não consegue visualizar um problema. A vaca está produzindo. Essa vaca produz em média 15 litros, 16 litros, e ela está na média dela. Mas só que ela tem CCS alta. E a CCS alta, que é justamente a contagem da célula somática, está indicando o quê? Existe uma inflamação.
esse animal está doente e essa vaca está precisando se defender. Então, naturalmente, essa vaca tem uma queda na produção na casa de 20%. Então imagine só, um animal que tem condições de produzir 20 litros de leite por dia, ele vai produzir 18. Mas esse é o padrão dele, e você está acostumado com esse padrão. Então por isso que a mastite é o principal ladrão. Ele é aquele ladrão que vem na surdina da noite. Sabe aquele gato que come a comida da gente quando a gente não está em casa? É a mastite fazendo isso no seu rebanho todos os dias. Então, por isso que a gente manter a mastite longe do rebanho é tão importante, é tão fundamental. Valéria, e até numa conta do produtor que produza aí em média, ao invés de 18 litros, produza 20 litros de leite, pensando num rebanho de 20 animais, a gente tem aí um aumento só em bônus, na casa de 25%, de R$ 3.000 a mais por mês. Então vamos lá, 20 animais que produzem 20 litros. Por mês, com um bônus de 25 centavos, ele vai receber a mais R$ 3.000. Faz ou não faz diferença? Eu pergunto para vocês, faz ou não faz diferença você ter, certo, uma renda extra todo mês com 20 animais só de R$ 3.000? Então é isso que a gente está falando para vocês. Mas tá bom, Valéria, é lindo, vocês trouxeram imagem, trouxeram aí quadro, trouxeram o problema, mas como que eu vou resolver isso, certo? Porque eu sei que a mastite me dá prejuízo. A gente sabe o combate, o quanto que vocês lutam para se livre da mastite. Mas o que que a gente precisa entender? Como que funciona esse sistema, certo? Como que isso é lá dentro do teto da vaca? Então a gente trouxe aqui uma imagem ilustrativa e eu gosto muito dessa imagem ilustrativa, porque às vezes a gente não consegue visualizar. E é isso que a gente quer aqui. Então, aqui é o teto de uma vaca, certo? Essa vaca tem capacidade de produzir 20 litros de leite todos os dias. Mas o que que é essa perda? São justamente essas bactérias que estão para cá. Essas bactérias, certo, querem deixar esse testo doente. São essas bactérias que são responsáveis pelo aumento da CCS. Aí o que acontece? Se aqui no caso, as bactérias boas, certo? As bactérias saudáveis estão ganhando a guerra. Mas se isso inverte, essa vaca começa a apresentar problema de mastite. Então não é que a mastite, ela não aparece de uma vez. A mastite, antes de acontecer a mastite, teve a mastite subclínica, onde as bactérias ruins estão tomando conta. Mas aí vem a pergunta que eu queria fazer para vocês, que a gente fala isso todos os dias. E por quê? Como que eu consigo acabar com essas bactérias ruins? Como que eu consigo eliminar essas bactérias ruins? Aí a gente tem duas formas. A primeira é com o uso de antibiótico. Então você vem, faz a aplicação do antibiótico e o antibiótico vai matar todas as bactérias. Mata as bactérias boas, mata as bactérias ruins e pronto, resolve o problema. Por isso que a vaca não volta produzindo o mesmo tanto de leite. Por quê? Porque matou também as bactérias que eram responsáveis pela produção de leite. E existe uma segunda forma, né, Adriane? Qual que é a segunda forma? Você quer falar pra gente? Pode ser. Aí são os 5 passos da limpeza que a gente trouxe. Então, primeiro, o pré-dipping, aquela antes do momento da ordenha, a limpeza dos tetos. Fiz, faço a secagem, garanto que eu tenho um local que não está úmido, porque sabia que a umidade favorece o crescimento das bactérias? Não sabia, essa é nova para mim. Garante uma ordenha limpa, não só o teto, mas o equipamento que você vai fazer a ordenha precisa estar limpo. O pós-dipping, então após eu fazer a ordenha da vaca, eu vou fazer uma nova desinfecção para garantir, porque o teto ele fica durante um tempo aberto, então se eu não faço uma nova limpeza, eu deixo esse ambiente pronto para receber novas bactérias e coloco esse animal num lugar mais seco,
para que a vaca possa descansar, possa deitar, porque como eu disse, ela tem um momento de recuperação. Se ela deita num local sujo, a gente não falou bastante sobre a limpeza, se ela deitar no local sujo, é onde ela vai ter novamente, porque existe contaminação de uma vaca com a mastite clínica para uma vaca que está sadia, e ela vai começar com a mastite subclínica, Valéria. Exatamente. Então, a gente também manter os animais separados é muito importante. Mas eu gostaria que você voltasse a outra imagem, se for possível, Adriele. Aí tem a tacada final. Por quê? Se aqui é uma briga, aqui é uma guerra, certo? E aqui as bactérias estão tudo procurando, competindo por espaço, não estão? Agora imagina se tiver uma forma aonde você consegue todos os dias colocar aqui um monte de bactérias boas entrando e reforçando esse exército. Imagine todos os dias você renovando essas bactérias que estão ali para defender o seu leite, para defender a sua vaca. Lógico que as bactérias ruins vão perder de lavada. Imagine um jogo de futebol, final de campeonato, prorrogação, segundo tempo. O seu time pode ir lá e substituir os 11 jogadores. Ele sai ou não sai muito na frente? É exatamente isso que a gente quer propor para vocês. É exatamente isso, essa nova maneira da gente fazer o bem feito dar mais certo, que é através do lactomast. O lactomast, ele não é, certo? Ele não é um produto que vai curar a mastite. O lactomast, ele não é um produto que vai acabar com a mastite. Ele não vai deixar a mastite chegar. O lactomast não é antibiótico, então ele não vai deixar resíduo no leite. Você vai estar ali diariamente combatendo a mastite, você vai estar reduzindo a CCS e, ao mesmo tempo, você vai estar fornecendo leite para o laticínio. Como você vai ter uma vaca mais sadia, essa vaca vai produzir um leite com mais sólidos. Essa vaca vai produzir um leite mais rico em gordura, mais rico em sólidos. Dessa forma, você começa a atender o padrão de qualidade que os laticínios estão exigindo para pagar a tão famosa bonificação. Então, o lactomast é o quê? Ele é um aditivo que diariamente, junto com a alimentação do rebanho, então isso favorece muito o manejo, Adriele. A gente sabe a dificuldade que é a mão de obra no campo. Então a gente precisa de algo prático, algo simples. Então você vai fornecer para aquelas vacas que estão em lactação. No momento da ordenha, se você dá uma ração ali, você já põe ali junto, medidorzinho, e pronto. Você todos os dias está renovando essas bactérias, garantindo que você tenha um animal muito mais sadio, garantindo que você trabalhe na prevenção e não no tratamento. Porque todas as vezes que você compra o antibiótico, além de você estar dando mais lucro para a casa veterinária, isso significa que você perdeu aquela batalha e que provavelmente vai começar uma nova batalha daqui a pouco e você vai estar em desvantagem. Valéria, um outro ponto muito importante do lactomast. A gente sim vai colocar bactérias para lutar a favor do produtor, mas a gente também vai cuidar da imunidade dessa vaca, para que ela também fortaleça o exército dela contra essas bactérias. Então, ele não atua só levando novas bactérias, mas para que a vaca possa produzir, porque não existe só a bactéria da mastite também. Existem outras e essa vaca vai ter que lutar todas as guerras. Então a gente consegue aumentar a imunidade da vaca com o lactomast. Por isso que ele é muito melhor do que um produto que eu vou tratar só a questão das bactérias, porque eu cuido da vaca. E um outro ponto muito importante que você trouxe, a gente sabe que no rebanho leiteiro, principalmente, as filhas, certo? É um patrimônio muito importante, porque é das filhas que vão sair as futuras vacas lactantes.
E quando você tem uma vaca mais saudável, quando você tem uma vaca que não teve problemas com mastite, uma vaca que não teve o tratamento com antibiótico, isso vai refletir diretamente no bezerro, na bezerra. Então vai ter o nascimento de uma fêmea, uma capacidade de saúde muito maior. É aí que você começa a formar um rebanho que tem uma resistência grande contra a mastite. Porque o animal, certo, a mastite, ela está no ambiente, sim, mas também a capacidade do animal se defender contra essa bactéria é muito importante. E isso passa de mãe para filha, né, Adriane? Valéria, aí uma dúvida que surge em muitos produtores que assistem a gente, conversam com as nossas consultoras. O lactomast, somente a vaca que está com mastite vai consumir ou todo o rebanho consome? Não, lactomast, muito boa essa pergunta. Lactomast, ele é um produto preventivo, certo? É igual arroz com feijão. A gente não come arroz com feijão só quando a gente está com doente. A gente come todos os dias, não é verdade? Aí tem produtor que fala assim: "Ah, mas custa caro". Tá bom, então quer fazer uma conta comigo? Vem cá, pega aí, sua vaca produz 20 litros de leite todos os dias. O problema da mastite subclínica, tem até um quadro, põe aqui para mim, Andriele, lá de produção, uma vaca que teve um problema de mastite por mês, ela perde, olha, mastite subclínica, por lactação, o animal deixa de produzir de 250 a 600 quilos de leite por lactação. Vamos trabalhar na média aqui, vamos falar em 400 quilos. 400 quilos com leite a R$ 2, nós estamos falando, por animal, R$ 800, certo? Então essa vaca, ela deixa, se o leite a R$ 2, certo? Ela deixa de entregar para você R$ 800 por lactação. Tratamento de 7 meses do lactomate está em média quanto hoje por vaca, Adriane? Por vaca, É, eu acredito que R$ 50. 50, R$ 700 trata de 10 vacas. Então olha só, com o que você vai ter de rendimento, certo? Com uma vaca, você paga o tratamento para 10 vacas. Então, não é caro esse preventivo. Caro é a gente descartar leite, caro é a gente comprar antibiótico, caro é você não receber o bônus do laticínio, caro é você ter dor de cabeça e ficar perdendo aí para uma bactéria que a gente nem consegue ver, não é, Adriane? Ou então chamar o médico veterinário também para identificar o que está acontecendo. E isso também é caro, né, Valéria? Isso também é caro. E tudo isso, certo, para você saber mais, para entender direitinho, como que faz? Só conversar com as nossas consultoras no telefone em que você recebeu o convite. Manda eu quero, ou no telefone da empresa que é 17 99642 3838. Manda lá, eu quero, Lactomast, manda o seu nome que a gente te atende. Maravilha. E você que fez a inscrição, certo? Você vai participar agora do nosso sorteio. E lembrando que a gente faz as nossas lives toda segunda e toda quarta-feira. Você sempre é nosso convidado, você sempre está aqui com a gente. E na hora que você faz a sua inscrição, você tem a oportunidade de fazer suas perguntas. Então, já vai atrás do link da próxima live. Drelly, saiu aí o sorteio? Eu tenho sorteio, mas tenho pergunta, Valéria. Tem cliente nosso que já usa o Lactotex. E ele perguntou se ele precisa usar o Lactomast também. Ótima pergunta. São produtos com função diferente. O Lactotex, ele trabalha o aumento de produção. Eu sei que meu rebanho pode produzir mais, dou o Lactotex. Eu quero reduzir o custo com a ração, Lactotex. Quero aumentar a produção, Lactotex. Quero dar saúde para o animal, quero acabar com a mastite, quero acabar com a CCS, Lactomate. Então são produtos irmãos, eles andam juntos, andam lado a lado. Valéria, já tenho o ganhador do sorteio de hoje, ganhou 5 quilos do Lactomast, foi o Lucas Rodrigues, telefone DDD 49 e o final 5520. Lucas Rodrigues, parabéns por você estar aqui acompanhando a gente. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz em ter esse puta produto aí na sua propriedade.
Usa ele, conta pra gente como que foi o resultado, que eu tenho certeza que muita gente vai se surpreender, Adriele. E você que não quer mais ter problema com mastite, você que não quer mais essa vida para você, o que que você faz? Vai lá no grupo que você recebeu o convite para essa live, escreve "eu quero" e chame as nossas consultoras. Fale com elas, elas vão te atender, vão te ouvir e você vai ver, a experiência vai ser sensacional. Adriele, muito obrigada por estar aqui com a gente, agradeço a participação, às nossas consultoras, aos nossos parceiros, muito obrigada e espero vocês na próxima live. Até mais, tchau, tchau.